Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na videoaula de hoje, vamos finalizar o nosso tapete magia dos pontos com flores, tá bom? Na videoaula anterior, que foi a parte 1 do nosso tapete, falei para vocês aqui continuar as carreiras de repetições até ficar com 8 carreirinhas aqui de bloco de ponto cruzado. E aqui na parte oval, a gente vai ficar com 9 pontos altos e um aumento em cada um dos 6 desenhos da parte oval, certo? Então, aqui eu já estou finalizando o meu último desenho aqui da parte oval. Já trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, fazendo um ponto alto em cada ponto feito da carreira anterior. Completei aqui o meu 8º ponto e agora completei o 9º ponto alto, ficando assim. Agora, no nosso último ponto alto, eu trabalho o último aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base, ficando assim. Faço uma correntinha e para finalizar a minha carreira, eu vou vir na terceira correntinha que equivale ao tamanho do ponto alto e vou finalizar aqui fazendo um ponto baixíssimo. Vamos fazer agora uma carreira de pontos altos. Na parte reta, eu vou subir aqui no mesmo lugar onde a gente finalizou com 3 correntinhas para ser equivalente ao tamanho do ponto alto. Venho para o próximo ponto, trabalho um ponto alto. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. Sobre o ponto cruzado da carreira anterior, trabalho um ponto alto. E aqui na parte reta, então, onde a gente fez os 10 blocos de ponto cruzado, vamos trabalhar apenas um ponto alto para cada ponto feito da carreira anterior. Então, vou dar uma pequena adiantada na parte reta e quando eu estiver finalizando aqui no meu último desenho do bloco de ponto cruzado, eu retorno novamente com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, já deu uma pequena adiantada na parte reta, fazendo um ponto alto para cada ponto feito da carreira anterior. Cheguei no meu último ponto cruzado, trabalho um ponto alto. E agora, na correntinha aqui, eu vou trabalhar um ponto alto, pegando nessa alcinha que fica por baixo da correntinha. Então, vou dar uma viradinha aqui, então, na minha correntinha, vou pegar nessa alcinha aqui que fica por baixo da corrente e vou trabalhar aqui, então, um ponto alto. Para dar início à parte oval, vamos estar utilizando agora 10 marcadores. Vamos fazer 10 aumentos de cada lado da parte oval, porque na próxima carreira não terá nenhum aumento, tá bom? Então, peguei aqui 10 marcadores. A gente vai marcar aqui, nos primeiros 2 desenhos, vamos ter 2 marcações. No primeiro e no último pontinho de cada um desses 2 desenhos aqui, certo? Então, o meu primeiro marcador será no primeiro ponto alto, desta forma aqui por enquanto. O segundo marcador, eu vou respeitar o aumento da carreira anterior, colocando aqui, então, no segundo ponto do aumento desta forma. O terceiro marcador, eu vou colocar no terceiro desenho aqui, no primeiro pontinho desta forma. E o meu quarto marcador, eu vou colocar respeitando o aumento da carreira anterior. Venho aqui no segundo ponto do aumento, que é o último pontinho do nosso segundo desenho, e vou colocar aqui, então, a minha quarta marcação. Então, nesses 2 primeiros desenhos, vamos ter um aumento no primeiro e no último pontinho, tá bom? Nos 2 desenhos aqui do meio, vamos fazer apenas um aumento no último pontinho de cada um dos desenhos. Então, vou pegar o próximo marcador, que é o 5º aumento, vou colocar aqui no último pontinho do nosso terceiro desenho. Vou pegar, então, o próximo marcador, vou vir aqui no 4º desenho da parte oval, no último pontinho do 4º desenho, eu vou colocar aqui, então, o meu marcador. E nos 2 últimos desenhos aqui, a gente vai fazer igual nos 2 primeiros. Vamos ter um aumento no primeiro e no último pontinho de cada um dos 2 desenhos aqui. Então, no 5º desenho aqui da parte oval, eu vou colocar um marcador no primeiro ponto alto aqui do nosso 5º desenho. Vou pegar, então, outro marcador e vou colocar no último pontinho aqui do nosso 5º desenho, ficando desta forma aqui por enquanto. E agora, os meus 2 últimos marcadores será no primeiro e no último ponto do nosso 6º desenho da parte oval. Então, vou pegar o marcador, coloco no primeiro pontinho aqui. Pego, então, meu marcador de número 10
e coloco no último ponto do nosso sexto desenho. Então, o nosso aumento vai ser onde a gente colocou aqui, então, os nossos marcadores. Então, nos dois primeiros desenhos e nos dois últimos, teremos um aumento no primeiro e no último ponto, certo? Para executar aqui, então, os nossos aumentos, é bem simples. Vou retirar, então, o meu primeiro marcador e no primeiro pontinho aqui do nosso primeiro desenho, eu vou fazer 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base, formando aqui, então, o meu primeiro aumento. No restante dos pontos, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto feito da carreira anterior, até chegar no nosso último pontinho aqui do nosso primeiro desenho, onde colocamos o nosso segundo marcador. Então, por enquanto, vou fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Aqui eu vou fazer bem rapidinho para mostrar melhor para vocês, tá bom? Então, aqui já trabalhei um ponto alto para cada ponto alto feito e cheguei, então, no meu segundo marcador, que é no último pontinho do nosso primeiro desenho. Vou retirar, então, a minha segunda marcação. Venho aqui no nosso ponto alto, então, que é o segundo ponto do aumento da carreira anterior, e trabalho 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base, formando o nosso segundo aumento. Cheguei no meu espaço de uma correntinha. Eu vou dar uma viradinha aqui na correntinha, vou pegar nessa alcinha que fica aqui por trás da correntinha e vou trabalhar aqui um ponto alto. Feito aqui, então, um ponto alto, no nosso próximo ponto, a gente terá o nosso terceiro aumento. Então, vou retirar o meu terceiro marcador, venho aqui, então, no próximo ponto e vou trabalhar 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base, formando o nosso terceiro aumento desta forma. Agora, eu vou trabalhar ponto sobre ponto até chegar no nosso quarto marcador. Então, venho no próximo ponto e vou fazer um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Então, pessoal, aqui a gente vai seguir uma repetição. Onde a gente não tem marcador, vamos trabalhar ponto sobre ponto. E onde colocamos a nossa marcação, vamos sempre trabalhar 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. E sempre nas nossas correntinhas, vamos trabalhar o ponto alto pegando na alcinha de trás, certo? Então, lembrando, no primeiro e no segundo desenho, vamos ter um aumento no primeiro e no último ponto. Nesses dois do meio, a gente vai ter um aumento apenas no último pontinho. E nos dois últimos, o aumento será no primeiro e no último desenho, certo? Então, eu vou dar uma pequena adiantada aqui na minha primeira parte oval. E quando eu estiver chegando aqui no meu marcador de número 10, eu retorno para mostrar para vocês como é que ficou, tá bom? Prontinho, pessoal, já dei uma grande adiantada aqui, então, na primeira parte oval. Já fiz aqui os 9 aumentos e estou chegando na direção do de número 10, tá bom? Então, lembrando, nos dois primeiros desenhos e nos dois últimos, a gente tem um aumento no primeiro e no último pontinho aqui do nosso desenho, tá bom? Então, no restante, eu fui trabalhando um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. Eu vou retirar, então, minha marcação de número 10, venho aqui, então, sobre o segundo ponto do aumento da carreira anterior e trabalho 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base, formando o meu último aumento da primeira parte oval. Agora, eu vou trabalhar o meu primeiro pontinho aqui da parte reta, que é no espaço de uma correntinha. Então, eu vou virar aqui a minha correntinha, vou pegar dentro do espacinho aqui da correntinha que fica por trás, vou buscar meu fio e vou trabalhar aqui, então, um ponto alto. Nessa parte dos blocos cruzados, vamos repetir um ponto alto para cada ponto feito da carreira anterior, até chegar novamente nos próximos 6 desenhos da segunda parte oval. Então, aqui a gente vai trabalhando um ponto alto para cada ponto feito da carreira anterior. Quando chegar aqui no espaço de uma correntinha, você vai fazer um ponto alto na alcinha que fica aqui atrás da correntinha, certo? E aqui a gente vai colocar 10 marcadores da mesma forma que a gente trabalhou na primeira parte oval. Vamos trabalhar um aumento no primeiro e no último pontinho dos 2 primeiros desenhos aqui da parte oval. Então, vou colocar o primeiro marcador no primeiro ponto e o segundo marcador no último pontinho do primeiro desenho.
Aí, a gente vai pegar o terceiro marcador e vai colocar no primeiro pontinho do nosso segundo desenho da parte oval. E o nosso quarto marcador será aqui no último pontinho do nosso segundo desenho. Nos dois desenhos aqui do meio, que são o terceiro e o quarto desenho, vamos colocar um aumento apenas no último pontinho aqui dos nossos desenhos. Então, coloquei aqui, então, o meu marcador de número 5 e o meu marcador de número 6 será no último pontinho do nosso quarto desenho. Nos dois últimos desenhos aqui da parte oval, vamos ter um aumento no primeiro e no último pontinho. Então, venho no primeiro ponto do quinto desenho, coloco aqui, então, o meu marcador. Venho, então, no último pontinho do quinto desenho, coloco aqui, então, o oitavo marcador. Agora, os dois últimos marcadores será no primeiro e no último ponto do nosso sexto desenho. Então, aqui, pessoal, como é apenas uma repetição, vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. E onde a gente colocou aqui os marcadores, vamos ter dois pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Eu vou dar uma super adiantada aqui, então, e quando eu estiver chegando no meu marcador de número 10 da segunda parte oval, eu retorno novamente com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, já deu uma super adiantada aqui, então, fazendo a minha carreirinha de pontos altos. Na parte reta, eu trabalhei ponto sobre ponto, e aqui na segunda parte oval, eu fui trabalhando os meus aumentos da mesma forma que expliquei para vocês. Em todos os lugares onde eu coloquei a marcação, eu trabalhei dois pontos altos juntos no mesmo ponto de base. No primeiro e no segundo desenho, a gente tem um aumento no primeiro e no último pontinho. Nos dois desenhos do meio, apenas o aumento no último pontinho de cada. E aqui nos dois últimos, a gente tem o aumento no primeiro e no último pontinho dos desenhos. Então, cheguei aqui no meu 10º marcador. Vou retirar, então, a minha marcação e vou trabalhar aqui, então, dois pontos altos juntos no mesmo ponto de base, formando aqui, então, o aumento. Vou laçar meu fio e agora, na última correntinha aqui, vou pegar nessa alcinha de trás e vou trabalhar um ponto alto. Para finalizar a minha carreira, eu vou vir na terceira correntinha aqui onde a gente iniciou e vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir com 3 correntinhas para ser equivalente ao ponto alto, vou puxar um pedaço maior de fio e vou deixar aqui reservado. Agora eu vou estar utilizando o mesmo fio que eu utilizei para fazer as minhas flores. Eu vou utilizar o marrom dourado da Crochêtica agora, para fazer uma carreira de bloco de ponto agarradinho de detalhe. Para iniciar aqui, então, eu vou fazer uma laçadinha inicial. Feita a laçadinha aqui inicial, eu vou prender ela na terceira correntinha aqui. Então, eu vou introduzir aqui a minha agulha, vou regular o tamanho aqui da laçadinha, eu vou buscar meu fio e vou subir com 3 correntinhas para ser equivalente ao tamanho do ponto alto. Feitas 3 correntinhas equivalentes ao ponto alto, agora eu vou deixar o fio que tá aqui na minha agulha, eu vou passar a minha agulha por baixo das 3 correntinhas e vou buscar aqui, então, a minha laçada. Busquei a laçada, ela ficou na frente das 3 correntinhas. Eu vou introduzir a minha agulha no segundo pontinho aqui. Introduzir, eu vou buscar aqui o meu fio. Busquei, eu vou passar o fio que eu busquei dentro da laçadinha da frente das 3 correntinhas. Aqui eu vou alongar um pedaço maior de fio, busco e tiro as últimas 2 laçadinhas. Assim, a gente finalizou o nosso primeiro bloco de ponto agarradinho de detalhe. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Feito aqui, então, um ponto alto, eu vou passar a minha agulha por baixo do ponto, vou buscar aqui o meu fio formando a laçadinha na frente do ponto alto. Eu vou introduzir no próximo pontinho a minha agulha, introduzir, eu vou buscar o meu fio. Busquei, eu vou passar essa laçadinha dentro da laçadinha da frente do ponto alto. Eu vou dar uma pequena alongadinha, busco o fio e tiro as 2 laçadinhas de uma vez só. Assim, eu finalizei o segundo bloco de ponto agarradinho de detalhe. Laço o fio, venho para o próximo ponto. Trabalho sempre um ponto alto para iniciar o nosso bloquinho. Passo a agulha por baixo do ponto e vou buscar aqui o fio formando a laçadinha na frente do ponto alto. Vou sempre introduzir no próximo ponto a agulha, vou buscar o fio. Busquei, vou passar o fio que eu busquei dentro da laçadinha da frente do ponto alto. Vou puxar um pedaço maior de fio alongando aqui, busco o fio e tiro as 2 laçadinhas.
Assim, finalizei o terceiro bloquinho de ponto agarradinho de detalhe. Assim, vamos fazer até chegar no final, sempre fazendo no próximo ponto um ponto alto. Feito o ponto alto, passa a agulha por baixo, busca o fio formando a laçadinha na frente do ponto. Vamos introduzir no próximo ponto a agulha e vou buscar o meu fio. Busquei, passo o fio dentro da laçadinha da frente do ponto. Alongo aqui um pedaço maior de fio, busco, tiro as duas laçadas de uma vez só. Como aqui é apenas uma repetição, eu vou trabalhar assim tanto na parte reta quanto na parte oval, fazendo os meus blocos de ponto agarradinho. Então, eu vou dar uma super adiantada aqui e já retorno novamente para finalizarmos a nossa carreira juntos, tá bom? Prontinho, pessoal, já dei uma super adiantada aqui, então, trabalhando os meus blocos de ponto agarradinho de detalhe, sempre com a mesma repetição. Então, aqui, estou nos meus últimos 2 bloquinhos, porque tem 4 pontos. Para cada bloco, são utilizados 2 pontos de base. Então, a gente faz sempre um ponto alto. Feito o ponto alto, passa a agulha por baixo, busca o fio, criando a laçadinha na frente do ponto. E vamos introduzir no segundo ponto, vamos buscar o fio e vamos passar essa laçadinha na frente da laçadinha da frente do ponto alto. Alonga um pouquinho mais o fio, busca e tira as duas laçadinhas, formando o bloco de detalhe. Laço o fio, venho para o próximo ponto, trabalho um ponto alto, passo a agulha por baixo, busco o fio, venho aqui no meu último pontinho, vou buscar o fio, passo dentro da laçadinha da frente do ponto, alongo e tiro as duas laçadinhas de uma vez só. Aqui, pessoal, como na carreira anterior, tínhamos 246 pontos altos, e para cada ponto aqui de bloco de ponto agarradinho são utilizados 2 pontos de base, ficamos com 123 blocos de ponto agarradinho, tá bom? Então, para finalizar a minha carreira, agora eu vou vir aqui na terceira correntinha onde a gente iniciou e vou finalizar aqui fazendo um ponto baixíssimo. Agora, eu vou puxar um pedaço maior de fio e vou cortar, porque vamos dar continuidade com o fio cru que deixamos reservado, tá bom? Então, eu vou passar o meu fio aqui pro lado avesso, para não ter o perigo de desmanchar. Vou aproveitar aqui a laçadinha do início com o fio aqui que eu cortei e vou dar 2 nozinhos aqui para que fique bem seguro. E vou deixar para acabar de arrematar depois, utilizando a agulha para tapeçaria e passar entre os pontos, tá bom? Então, agora, eu vou dar continuidade com aquelas 3 correntinhas aqui que a gente deixou reservada. Então, eu vou aqui diminuir o tamanho da minha alcinha, certo? E as 3 correntinhas ficou equivalente ao tamanho do ponto alto. Eu vou vir aqui, pessoal, no primeiro pontinho aqui na direção das 3 correntinhas e vou fazer aqui, então, um ponto baixíssimo ou um ponto baixo e subir com 2 correntes. Aqui eu vou fazer um ponto baixo e vou subir com 2 correntinhas para ficar aqui mais firme o meu ponto, tá bom? Então, feito o ponto baixo e as 2 correntinhas, eu vou laçar meu fio. Dentro do espaço do ponto agarradinho, eu vou trabalhar agora um ponto alto. No próximo ponto alto, eu vou trabalhar um ponto alto. E aqui na parte reta, a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto feito da carreira anterior. Vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto alto e um ponto alto dentro do espaço do ponto agarradinho. Como aqui na parte reta é apenas uma repetição, eu vou dar uma pequena adiantada até chegar na direção do nosso último bloco aqui de ponto cruzado e já retorno para a gente dar início às marcações da parte oval, tá bom? Prontinho, já dei uma pequena adiantada aqui na minha parte reta, fazendo um ponto alto para cada ponto alto feito e um ponto alto para cada ponto agarradinho. Vamos agora colocar as marcações da parte oval. Na parte oval, vamos ter agora 7 aumentos de cada lado, tá bom? Aumentando 14 pontos aqui na nossa carreira. Então, aqui, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Neste primeiro desenho aqui, vamos ter 2 aumentos. Vamos ter no primeiro e no último pontinho aqui. No restante dos 5 desenhos, vamos fazer apenas um aumento sempre no último ponto aqui de cada um dos nossos desenhos. Só que a gente vai marcar nessa carreirinha aqui de bloco de ponto agarradinho, certo? Então, agora, eu vou pegar o primeiro marcador do 7,
Vou vir aqui na direção do meu primeiro desenho. E aqui na direção do meu primeiro pontinho do primeiro desenho, eu vou vir aqui, ó, no primeiro pontinho do aumento da carreira anterior, que deu aqui o ponto agarradinho aqui, eu vou colocar a primeira marcação, tá vendo? Agora, o meu segundo marcador vai ser na direção do último ponto do nosso primeiro desenho. Então, aqui, no segundo ponto aqui do aumento, que ele é o último pontinho do primeiro desenho, eu tenho aqui o ponto agarradinho, tá vendo? Então, já coloquei a primeira e a segunda marcação. Agora, as outras marcações são sempre no último pontinho de cada um dos nossos 5 desenhos aqui. Então, vou pegar o próximo marcador, venho aqui na direção do último pontinho, aqui deu no ponto agarradinho, vou colocar aqui, então, o meu marcador. Novamente, pego aqui a quarta marcação, venho na direção do último pontinho aqui do meu desenho, aqui, o último pontinho, deu aqui no ponto alto. Aí, você vai ver aonde que deu o seu aqui também, tá bom? Coloquei minha marcação, vou pegar, então, a minha quinta marcação, venho na direção aqui do último pontinho aqui do meu desenho, aqui, deu no ponto agarradinho. Então, vou colocar aqui, então, o meu marcador. Pego novamente a minha próxima marcação, vou vir aqui na direção do último pontinho aqui do meu quinto desenho, aqui deu no ponto agarradinho. Então, vou colocar aqui a minha marcação. E o meu sétimo e último marcador, eu vou colocar na direção do meu último pontinho do sexto desenho. Aqui no último pontinho, deu na direção do ponto alto. Então, aqui, pessoal, é super simples. A gente vai ter 7 aumentos aqui desta forma, onde a gente colocou os nossos marcadores, vamos trabalhar 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Lembrando que apenas aqui na direção do primeiro desenho, eu coloquei o marcador na direção do primeiro e do último ponto. Dos outros 5, sempre eu coloquei o marcador na direção do último pontinho de cada um dos desenhos, tá bom? Então, como eu expliquei aqui, onde a gente tem um marcador, a gente vai trabalhar um aumento. Então, venho aqui no próximo ponto, como não tem marcador, trabalho apenas um ponto alto. Vou retirar a minha primeira marcação e agora, dentro do espaço, trabalho 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base, formando aqui, então, o meu primeiro aumento. Como expliquei para vocês, vamos ter 7 aumentos aqui, certo? Agora, até chegar no nosso segundo aumento, vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto feito da carreira anterior. Um ponto alto em cada ponto alto feito e um ponto alto em cada espaço do ponto agarradinho, tá certo? Vou dar uma pequena adiantadinha aqui para mostrar como tá ficando, tá certo? Então, aqui a gente vai fazendo ponto sobre ponto. Fazendo um ponto alto no espaço do ponto agarradinho, um ponto alto no próximo ponto alto. Um ponto alto no espaço do ponto agarradinho e um ponto alto no próximo ponto alto. Vai ficando, pessoal, desta forma aqui por enquanto. Agora, eu vou retirar a minha segunda marcação, que dá na direção do último pontinho do nosso primeiro desenho. Então, aqui dentro do espaço, eu vou trabalhar 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base. E assim, pessoal, a gente vai fazer aqui a nossa parte oval sempre dessa forma. Onde a gente não tem marcador, trabalhamos ponto sobre ponto. Onde colocamos a marcação, trabalhamos 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base, formando um aumento. Quando finalizar aqui a marcação de número 7, na parte reta, é só fazer um ponto alto para cada ponto alto feito da carreira anterior. E quando chegar aqui na direção da segunda parte oval, vamos trabalhar 7 aumentos aqui também. Lembrando que, como a gente vai ter 7 aumentos, na direção do primeiro desenho aqui, a gente vai ter 2 marcações. A primeira marcação será na direção do primeiro pontinho aqui do nosso primeiro desenho. Então, venho aqui na carreira de bloco de ponto agarradinho, no ponto onde deu no primeiro pontinho do nosso primeiro desenho, eu vou colocar a primeira marcação. E a segunda marcação, eu vou vir aqui no último pontinho do nosso primeiro desenho e vou colocar, então, o segundo marcador desta forma. E o restante aqui dos marcadores para completar as 7 marcações, eu sempre vou colocar na direção agora dos últimos pontos de cada um dos nossos 5 desenhos. Então, vou vir sempre na direção do último pontinho aqui e vou colocar, então,
o marcador até completar 7 marcações aqui na segunda parte oval também, tá bom? Então, aqui, pessoal, como é apenas uma repetição de pontos, eu vou dar uma super adiantada aqui, então, na minha carreirinha. Vou trabalhar, então, os meus aumentos. E quando eu estiver no meu último aumento aqui da segunda parte oval, eu retorno para mostrar para vocês como é que ficou, tá bom? Lembrando que apenas na direção do nosso primeiro desenho de cada uma das partes ovais, a gente tem um aumento na direção do primeiro e do último pontinho aqui do nosso primeiro desenho. Nos outros aqui, é apenas na direção do último pontinho, tá bom? Então, como é apenas uma repetição, eu vou dar uma super adiantada e já retorno novamente com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, já dei uma super adiantada aqui, então. Já trabalhei aqui a minha parte reta e estou finalizando a minha segunda parte oval. Já estou chegando na direção do meu 7º aumento. Lembrando que a gente trabalhou aqui na direção do nosso primeiro desenho, no primeiro e no último ponto, a gente trabalhou um aumento. No restante, os aumentos são sempre no último ponto de cada um dos nossos desenhos. Então, aqui, onde eu não tenho marcador, eu trabalho apenas um ponto alto em cada ponto alto e um ponto alto em cada ponto agarradinho, até chegar na direção do meu marcador de número 7. Cheguei aqui, então, no meu marcador de número 7, eu vou retirar a minha marcação, vou vir aqui sobre o ponto alto, trabalho aqui, então, 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto de base, formando aqui o meu último aumento. Agora, eu laço o fio, venho no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Para finalizar a minha carreira, vou vir, então, aqui na minha segunda correntinha onde eu iniciei, e vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo. Eu vou fazer agora uma carreirinha apenas de pontos baixos na volta toda do meu tapete, sem fazer nenhum aumento. Ficamos aqui nessa carreira com 260 pontos altos ao todo, tá bom? Então, a gente vai ter 260 pontos baixos. Então, eu vou voltar no mesmo pontinho de base, vou buscar o fio e vou trabalhar o meu primeiro ponto baixo. E assim eu vou fazer por toda a volta do meu tapete. Um ponto baixo para cada ponto feito da carreira anterior, tanto na parte reta quanto na parte oval. Então, eu vou dar uma super adiantada e já retorno novamente com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, já dei uma super adiantada aqui, então, na minha carreirinha de pontos baixos, fazendo tanto na parte reta quanto na parte oval, apenas um ponto baixo para cada ponto feito da carreira anterior. Então, aqui, pessoal, já estou finalizando e como eu expliquei para vocês, como a gente não trabalha aumento, eu vou continuar com 260 pontos aqui, certo? Então, finalizado o último ponto baixo, eu vou vir no primeiro ponto baixo onde eu iniciei e vou fazer um ponto baixíssimo. Para que o meu bico aqui dê certo aqui, para que no meio do nosso trabalho fique aqui com 7 pontinhos baixos, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar na direção do 4º ponto baixo aqui, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui 2 pontos baixíssimos. Feito 2 pontos baixíssimos, eu vou vir aqui na direção do 4º ponto, vou fazer um ponto baixíssimo, volto no mesmo pontinho e trabalho o meu primeiro ponto baixo, certo? Então, apenas caminhei ao chegar na direção do 4º pontinho aqui. Agora, eu vou trabalhar 7 pontos baixos, fazendo um ponto baixo para cada ponto feito da carreira anterior. Então, eu já trabalhei 3 pontos baixos. No próximo, eu completo 4, no próximo, eu completo 5, no próximo, eu completo 6 e no próximo, eu completo 7 pontos baixos. Com 7 pontos baixos finalizados, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e vou pular 3 pontos baixos de base. No 4º ponto, eu vou iniciar o meu primeiro ponto baixo do 7. Assim, eu vou fazer até chegar no final. Vou sempre trabalhar 7 pontos baixos, fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo feito da carreira anterior. Então, que eu já trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6. No próximo, eu completo 7. E após finalizar os 7 pontos baixos, eu vou trabalhar 5 correntinhas. Finalizadas as 5 correntes, eu vou sempre pular 3 pontos baixos de base. No 4º ponto, vou iniciar o primeiro ponto baixo do 7.
Como aqui é apenas uma sequência de repetições, eu vou dar uma super adiantada aqui então e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já deu uma super adiantada aqui, sempre trabalhando a mesma sequência de repetições. Fiz 7 pontos baixos e após fazer 7 pontos baixos, um em cada ponto baixo feito da carreira anterior, sempre trabalhei 5 correntinhas. Aqui, então, para finalizar, sobrou os 3 pontos aqui onde a gente pulou. Então, eu vou vir no primeiro ponto baixo onde a gente iniciou e vou finalizar aqui a minha carreira fazendo um ponto baixíssimo. Então, a gente vai ficar com 26 bicos aqui, então, no nosso tapete, tá bom? Então, finalizei aqui com ponto baixíssimo, agora eu vou minguar o próximo pontinho baixo, vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Agora, eu vou vir no próximo ponto, que é o terceiro ponto baixo de base do 7, vou fazer um ponto baixíssimo, vou voltar no mesmo ponto, vou alongar aqui o meu fio e vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Vamos minguar 2 pontos baixos do início e um do final. Aí, a gente vai ficar com 4 pontos baixos. Então, a gente vai trabalhar agora um ponto baixo para cada ponto baixo feito, sempre minguando os 2 do início e um do final. E vamos ficar com 4 pontos baixos de base. Vou fazer uma correntinha. Em todas as argolinhas de 5 correntes, eu vou trabalhar aqui 7 pontos altos. Então, já trabalhei 1, fiz 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Finalizados aqui, então, 7 pontos altos, eu vou fazer uma correntinha. Vou sempre pular os 2 primeiros pontos de base. No terceiro ponto, vou fazer o primeiro ponto baixo, ficando desta forma aqui por enquanto. Agora, eu venho no próximo ponto, faço o segundo ponto baixo. No próximo, eu faço o terceiro e no próximo, quarto ponto baixo de base, sempre minguando 2 do início e um do final. Faço uma correntinha de separação. Venho na próxima argolinha, trabalho 7 pontos altos novamente. Então, já fiz 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Finalizados aqui, então, 7 pontos altos, faço uma corrente, pulo 2 pontos de base, no terceiro, faço o primeiro ponto baixo dos 4. E assim vamos fazer até chegar no final. Vou dar uma super adiantada e já retorno novamente com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, já deu uma super adiantada aqui, então. Está ficando dessa forma aqui, então, o nosso tapete. Sempre trabalhando 7 pontos altos em todas as argolinhas de 5 correntes, e onde a gente tinha 7 pontos baixos, ficamos com apenas 4. Então, aqui, eu já fiz aqui uma correntinha, vim, então, no primeiro ponto baixo onde iniciamos, e para finalizar, faço aqui o ponto baixíssimo, certo? Agora, vamos fazer uma carreirinha de ponto siri. Para fazer a carreirinha de ponto siri, eu vou pular apenas o primeiro ponto baixo. Então, eu venho no próximo ponto baixo, trabalho o ponto baixíssimo, volto no mesmo ponto e inicio o meu primeiro ponto baixo. Se você quiser fazer sem a carreirinha do ponto siri, você pode trabalhar já a de pontos altos duplos, tá bom? Mas aqui eu vou fazer a de ponto siri. Então, eu venho no próximo ponto, trabalho um ponto baixo, e no próximo, um ponto baixo, ficando com 3 pontos baixos aqui, onde a gente tinha 4, pulando apenas o primeiro ponto. Eu vou fazer uma correntinha e agora, onde eu tenho aqui os 7 pontos altos, eu vou sempre trabalhar a mesma repetição. Em cada um dos pontos altos, eu vou fazer um ponto baixíssimo e uma corrente. Então, eu venho no próximo ponto, trabalho um ponto baixíssimo e uma corrente. Próximo ponto, um ponto baixíssimo e uma corrente. Próximo ponto, um ponto baixíssimo e uma correntinha. Isso vamos fazer em todos os 7 pontos aqui. Então, a gente faz o ponto baixíssimo e uma correntinha, e vai ficando desta forma aqui por enquanto. Quando chega no 7º ponto, eu vou fazer o ponto baixíssimo e uma correntinha. Agora, eu vou direto para o segundo ponto baixo de base e vou fazer o primeiro ponto baixo dos 3. Venho no próximo ponto, trabalho o segundo ponto baixo. Venho no próximo ponto e faço o terceiro. Vou fazer uma correntinha, agora eu vou trabalhar a mesma repetição. Em todos os pontos altos, eu vou fazer um ponto baixíssimo e uma correntinha. Próximo ponto, um ponto baixíssimo e uma correntinha. Próximo ponto, um ponto baixíssimo e uma correntinha. E vou fazer assim
até chegar no final. Então, vou dar uma super adiantada e já retorno novamente com vocês, tá bom? Correntinha. Bom, pessoal, já deu uma super adiantada aqui, então. Estou trabalhando a mesma repetição. Onde a gente tem os 7 pontos altos, eu vou fazer o ponto baixíssimo e uma correntinha em cada um dos 7 pontos altos aqui. E onde a gente tinha 4 pontos, ficamos apenas com 3, tá certo? Então, estou aqui no meu último bico, fazendo o ponto baixíssimo e uma correntinha. No último ponto, eu trabalho o ponto baixíssimo e já faço uma correntinha aqui. Eu vou vir no primeiro ponto baixo onde iniciamos e vou finalizar a minha carreira fazendo um ponto baixíssimo. Aqui, pessoal, eu vou caminhar com ponto baixíssimo, apenas para não ter o perigo de desmanchar aqui. Vou puxar um pedaço maior de fio e vou reservar aqui o meu fio cru. Agora, eu vou estar utilizando o marrom dourado, que foi o mesmo que eu utilizei aqui para fazer o detalhe de bloco de ponto agarradinho. Vamos trabalhar agora uma carreira de pontos altos duplos. Para isso, eu vou fazer uma laçadinha inicial aqui no meu fio. Feita a laçadinha inicial, eu vou prender a laçadinha aqui na minha agulha. E aqui, pessoal, eu vou laçar o meu fio como se eu fosse fazer um ponto alto. Eu vou vir no pontinho do meio dos 3 pontos baixos que a gente tem, vou introduzir a agulha, vou buscar o fio e vou fazer aqui um ponto alto. Então, eu tirei as 2 primeiras laçadas, busco o fio e tiro as últimas 2. Então, eu fiz um ponto alto no ponto do meio dos 3 pontos baixos. Aqui, eu vou fazer uma corrente de separação. Vou enrolar 2 vezes o fio na minha agulha e agora eu vou trabalhar um ponto alto duplo em cada um dos 7 pontos altos aqui. Só que eu vou introduzir a minha agulha do lado avesso para o lado direito na cabecinha do primeiro ponto alto, em direção à cabecinha do segundo ponto. Vou introduzir e vou buscar aqui agora o meu fio. Busquei, eu dou uma pequena alongadinha, busco o fio, tiro as 2 primeiras laçadinhas. Agora, eu busco o fio, tiro mais 2. Agora, eu busco o fio e tiro as últimas 2, finalizando o meu ponto alto duplo, ficando assim. Vou fazer uma correntinha, enrolo 2 vezes o fio na agulha novamente. Vou introduzir sempre do lado avesso para o lado direito, na cabecinha de um ponto, em direção à cabecinha do próximo ponto. Introduzi, vou buscar aqui o meu fio. Busquei, dou uma alongadinha. Busco o fio, tiro as 2 primeiras laçadas, busco o fio, tiro as outras 2, busco o fio e finalizo meu ponto alto duplo, ficando desta forma aqui. Faço uma corrente, enrolo 2 vezes o fio na agulha. Venho agora na cabecinha do terceiro ponto, em direção à cabecinha do quarto. Busco o fio, dou uma alongadinha, tiro as 2 primeiras laçadas, tiro mais 2 e agora finalizo tirando as últimas 2 o meu ponto alto duplo. Assim, a gente vai fazer até completar os 7 pontos altos duplos aqui. Então, enrolo 2 vezes, venho agora na cabecinha do quarto ponto, em direção à cabecinha do quinto ponto. Busco o fio, dou uma alongadinha, tiro as 2 primeiras laçadinhas, busco o fio, tiro mais 2, busco o fio e finalizo o meu ponto alto duplo. Vai ficando desta forma aqui. Faço uma corrente, enrolo 2 vezes. Venho agora na direção do quinto pontinho aqui, em direção à cabecinha do sexto ponto. E aqui, então, eu trabalho o meu ponto alto duplo. Faço uma corrente, enrolo 2 vezes. Venho agora na direção da cabecinha do sexto ponto para o sétimo ponto. Busco o fio, dou uma alongadinha, trabalho o meu ponto alto duplo. Faço uma corrente, enrolo 2 vezes. O nosso sétimo ponto alto, eu vou introduzir aqui na cabecinha do sétimo ponto. E tá vendo que aqui onde a gente fez a correntinha, tem esse espacinho aqui? Você pode estar pegando por fora, ou você pode estar pegando aqui no espacinho, tá bom? No meu, eu vou pegar ele por fora, mas você pode estar pegando nesse espacinho que a gente tem aqui, que é a alcinha de trás da correntinha, para ficar mais fechadinho, tá bom? Então, eu busco o fio, trabalho o ponto alto duplo aqui. Finalizado o sétimo ponto alto duplo, vai ficar desta forma aqui por enquanto. Na minha tensão de pontos, eu vou fazer uma correntinha. Agora, eu laço o fio, venho no ponto do meio daqueles 3 pontos baixos e faço apenas um ponto alto. Feito o ponto alto, eu vou fazer uma corrente. E agora, eu vou repetir, sempre onde eu tenho os 7 pontos altos aqui, eu vou sempre laçar o fio 2 vezes, venho na cabecinha de um ponto em direção à cabecinha de outro, busco o fio,
trabalho um ponto alto duplo. Como aqui, pessoal, é apenas uma repetição, eu vou dar uma super adiantada trabalhando aqui os 7 pontos altos duplos, todos separados por uma correntinha. Lembrando sempre de introduzir a agulha do lado avesso para o lado direito, para ficar com este efeito aqui. E após finalizar o último ponto alto duplo, é só fazer uma corrente e fazer um ponto alto no ponto do meio dos 3 pontos baixos. Então, eu vou dar uma mega adiantada aqui e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já deu uma super adiantada aqui, então. Trabalhei a mesma repetição na volta toda aqui do meu tapete, tá certo? Então, aqui estou finalizando os meus últimos pontos altos duplos, sempre trabalhando da mesma forma. Faço uma corrente, enrolo 2 vezes o fio na agulha, venho na cabecinha de um ponto em direção aqui a cabecinha do outro. Como aqui eu estou no meu último ponto, você pode pegar aqui, ó, dentro do espacinho ou por fora. No meu, eu estou pegando por fora. Aí, eu tiro as 2 primeiras laçadas, busco o fio, tiro mais 2, busco o fio e tiro as últimas 2, finalizando o meu último ponto alto duplo. Faço uma correntinha, pego o meu fio cru aqui, deixo ele aqui do lado avesso, vou vir aqui no primeiro ponto alto onde a gente iniciou, e vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo. Agora, eu já posso puxar um pedaço maior de fio e posso cortar aqui, porque vamos dar continuidade com o fio cru que a gente deixou ali reservado, tá certo? Então, eu vou embutir este pedacinho de fio aqui na cor marrom dourado, para darmos continuidade aqui, então, com o fio cru. Então, vou passar ele aqui até chegar bem próximo aos pontos baixos, porque depois fica mais fácil para embutir aqui, certo? Aqui, então, pessoal, é o seguinte. O nosso fio, ele está nessa direção. Eu vou caminhar ele para o próximo ponto. Para isso, eu vou pegar a minha agulha, vou introduzir ela do lado avesso para o lado direito, vou pegar aqui a laçadinha, vou dar uma reguladinha aqui nela, e vou pegar ela aqui e vou trazer ela para o lado avesso dessa forma. Trouxe ela para o lado avesso. Agora, eu vou regular aqui o tamanho da correntinha. Como eu quero subir aqui nesse espacinho, eu vou fazer uma correntinha para dar altura. Aí, eu vou voltar aqui no espacinho ao lado do ponto alto e vou fazer um ponto baixo. Feito aqui, então, o meu ponto baixo, agora eu vou fazer 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas do ponto e faço um ponto baixo, formando o meu primeiro ponto picô. Vou no próximo espacinho e vou trabalhar um ponto baixo, ficando desta forma aqui por enquanto. Se você achar que vai mostrar muito aqui seu fio, você pode cortar e amarrar aqui para dar continuidade, tá certo? Então, fiz aqui o ponto baixo, vou fazer 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas e fecho com ponto baixo, formando o segundo ponto picô. Vou no próximo espaço, faço um ponto baixo. E vou fazendo assim em todos os meus espacinhos. Trabalho o meu ponto picô, venho no próximo espaço, faço um ponto baixo. Novamente, faço 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas e fecho com ponto baixo, formando o ponto picô. Vou no próximo espaço, faço um ponto baixo e vai ficando desta forma aqui por enquanto. Novamente, faço 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas e fecho com ponto baixo. Venho no próximo espacinho, trabalho um ponto baixo, ficando assim. Faço 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas e fecho com ponto baixo, formando o ponto picô. Venho no próximo espaço, trabalho um ponto baixo. Aqui, novamente, eu vou fazer outro ponto picô. Faço 3 correntinhas, pego nas 2 alcinhas e fecho com ponto baixo. Eu venho aqui agora no espaço de uma corrente ao lado do ponto alto e vou fazer um ponto baixo, ficando desta forma aqui por enquanto. Então, a gente vai ter 7 pontos picôs aqui. E após fazer o ponto baixo aqui do lado do ponto alto, agora eu vou direto para o próximo espaço e vou fazer o primeiro ponto baixo do próximo bico. Se você achar que o seu vai ficar embabadado, aí você não precisa fazer este pontinho picô aqui e nem o primeiro. Aí, você vai fazer apenas 5 pontos picôs. No meu, eu vou fazer essa repetição a volta toda. Então, sempre eu faço aqui um ponto baixo e inicio fazendo os meus pontos picôs.
Fiz o ponto picô, vou no próximo espaço, trabalho um ponto baixo. E vou fazendo assim até completar os 7 pontos picôs aqui. Como é apenas uma repetição de pontos, eu vou dar uma super adiantada, vou fazer a volta toda com essa mesma repetição. E aqui eu quero apenas dar outra sugestão para vocês. Se você quiser fazer um ponto picô aqui no meio maior, quando você finalizar o terceiro ponto picô, você pode trabalhar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Aí você vai voltar aqui no mesmo pontinho e vai fazer aqui um ponto baixo. Então, você vai voltar aqui pegando nas 2 alcinhas, faz o ponto baixo fazendo o ponto picô maior, aí vem no próximo espacinho e inicia novamente os 3 pontos picôs aqui menores. Aí, vai dar certinho também, sempre com a argolinha maior aqui, tá certo? Mas no meu, eu vou fazer todos com ponto picô com 3 correntinhas. Então, eu vou dar uma super adiantada e já retorno novamente com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, já deu uma super adiantada aqui, então, trabalhando aqui os pontos picôs, certo? E já estou aqui finalizando, sempre com a mesma repetição, fazendo um ponto baixo, 3 correntinhas, pego sempre nas 2 alcinhas e fecho com um ponto baixo para formar o ponto picô. Venho no próximo espacinho, faço um ponto baixo. Para finalizar, eu vou vir no primeiro ponto baixo onde a gente iniciou e vou fazer aqui, então, um ponto baixíssimo. Aqui eu vou puxar um pedaço maior de fio e vou cortar, porque agora é só embutir as pontinhas de linha que ficaram. Espero que vocês tenham gostado de mais esse passo a passo e que vocês tenham conseguido fazer. Aqui, para ficar melhor o acabamento, se você quiser pegar uma agulha de tapeçaria, você pode costurar aqui passando este fio bem aqui na mesma direção do fio dessa cor marrom, tá bom? Então, eu vou embutir aqui o pedacinho de fio que ficou. Espero que vocês tenham gostado de mais esse passo a passo e que tenham conseguido fazer. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!